Você pode estar imaginando as imagens desta casa que tem muita história em Morro Chapéu, história secular, e ficar pensando, o que o Jogando em Casa tem a ver com a casa tão antiga? Como eu disse no início, guarda muito de nossa história, principalmente no futebol. E você vai passar a conhecer um pouco dessa história a partir de agora no Jogando em Casa da TV Chapada, com esta figura que tem uma passagem muito marcante no esporte Morro Chapéu. Chicão, ex-jogador de futebol, defendeu a seleção de Morro Chapéu, chegou a jogar em clubes profissionais, presidente da liga e, para surpresa de muitos, chegou a até ser cotado para ser presidente da Federação Baiana de Futebol. Chicão, nos conta um pouco dessa história. Interessante, porque aos 17 anos eu saí daqui de Morro de Chapéu e fui para Salvador. Eu e Renato de Tolentino também, nós fizemos um teste lá no Galícia. Acabou Renato não ficando e eu ficando. Posteriormente eu tive um problema de coluna, tive que fazer uma pequena cirurgia e não voltei, não retornei mais ao Galícia para jogar futebol. Fui para a ABB, Associação Bancários da Bahia, onde fiz umas partidas amistosas lá com o clube e também desisti porque eu senti a estrutura era muito pequena para você manter família e a história minha em Salvador estudando e posteriormente ver filho e ver essa história toda. E fui assumir a presidência do clube. Trouxe esse clube aqui para jogar em Morro de Chapéu, ganhamos aqui para Morro de Chapéu, uma época que choveu bastante no estádio, que eu nunca vi tanta chuva em Morro de Chapéu naquele dia. E eu me lembro muito bem do Júlio Magro, que dizia assim, só termina o jogo quando a gente empatar, não deixa terminar antes que a gente está perdendo. Eu morria de dar risada do Júlio Magro. E fomos embora para Salvador e, posteriormente, me envolvi com a Federação Baiana de Futebol, onde conheci Marcos Andrade. Nós já tínhamos fundado a Liga em Morro de Chapéu. E disse, Marquinhos, vamos colocar ele, questionou, por que não põe Morro de Chapéu no Intermunicipal? Eu trouxe o Marcos Andrade aqui, um prefeito da época, nos prometeu fazer o alambrado que não tinha e o muro que tinha caído. E assim foi feito e disputamos o Intermunicipal. Voltei para Salvador e surgiu a oportunidade, com Márcio Matos de Oliveira, já naquela época, de levar a seleção morrense para jogar na Fonte Nova, já que a seleção baiana sub-20 iria jogar aqui em Morro Chapéu. E fomos fazer um amistoso lá. Mais um pouco na frente, um deputado de Irecê, Nobilino Dourado, falecido, ligou para a federação e disse, por que só Morro de Chapéu joga na Fonte Nova e Irecê não joga? Novamente levamos a seleção para jogar na Fonte Nova e perdemos para Irecê 2-1. No primeiro jogo foi 0-0 e segundo perdemos 2-1. Tínhamos Silas como goleiro e uma escalação que eu tenho guardado em algum lugar da época do nosso time, do que jogou lá. E ficou assim o futebol. E fui para a federação, me envolvi com o esporte e fui convidado a sair candidato a presidente da Federação Baiana de Futebol. Na época, tinha Antônio Piton, também falecido, era um empresário em Salvador, do Bahia, gente ligada ao Bahia, Osório Cardoso, ao governo do Estado, que era Antônio Carlos Magalhães. E eu já tinha algumas procurações das ligas para sair candidato. Quando fui chamado pelo governo do Estado, para que eu desistisse da minha candidatura e apoiássemos Antônio Piton. Assim eu fiz. Se é para o bem do esporte da Bahia, ficamos juntos nesse processo. E aí que estou no futebol desta forma. Ao chegar em Morro de Chapéu com a morte da minha família, meus pais, fui convidado para assumir a Liga Morrense de Futebol. Fizemos um belo trabalho aqui, tá certo? E aqui estou até hoje. Quando você fala sobre toda essa história, a gente fica viajando no tempo e podemos fazer, assim, digamos, uma analogia entre o que você acabou de contar e o que vivemos hoje. Como é que você analisa um município que já teve grandes clubes jogando aqui dentro do estádio, um município que já participou de grandes certames a nível de intermunicipal, outras copas, jogou dentro da Fonte Nova, e hoje a gente não tem mais essa referência, a gente vive hoje só de um campeonato municipal. Como é que você analisa isso, Chico? Olha, o campeonato amador é muito difícil de ser realizado.
depende muito da estrutura municipal do governo do município. E o povo de Morro de Chapéu, pelo que eu tenho visto esses anos todos, não se preparou para produzir novos atletas e tudo. Então, começou aquela história de trazer jogadores de fora, começou a inflacionar o esporte. E isso torna-se muito caro, tá certo? Não sei hoje como é que está a administração da Liga de Morro Chapéu, porque eu sei que o gestor público hoje tem ajudado bastante com camisas, com bolas, pagando as taxas, as premiações, essas coisas. Mas esse é um papel que a gente tem que continuar fazendo assim. E eu acho que melhorou bastante também o esporte Morro Chapéu. A população está se motivando, está indo ao estádio. Eu acho isso muito bom. Agora vamos ver se a gente cria uma escolinha, como tinha antes a do JAL, para ver se surgem novos atletas para a gente visualizar novamente essa seleção como antes tinha, o poder que tinha e o nome que nós tínhamos feito com a seleção morrense. Sem sombra de dúvida, figuras como o Jal e outras figuras que preparam hoje os clubes de Morro Chapéu já têm uma estrutura, muitos deles, uma estrutura com suas escolinhas. E ele falou um negócio sobre Júlio Magro aí no amistoso que teve aqui, que Júlio disse que só terminaria quando empatasse. A gente descobriu hoje, com essas Olimpíadas, hoje, de que a prorrogação de tempo deve ter sido instalada por Júlio Magro, né? Foi Júlio Magro que instalou isso ali no Mundial. Quase 40 minutos, foi 16 ou 17 minutos de prorrogação, mais 3 lá, não sei. Rapaz, a coisa foi um absurdo. E aí, Francisco, veio sua passagem pela Liga Morrense de Futebol. Como foi essa passagem? Olha, para mim foi ótimo, porque eu não ia me envolver aqui no esporte Morro Chapéu, diante da experiência que eu tinha lá, mas a cobrança foi muito grande, porque veio Júlio Pecador, vem a turma, bora, rapaz, ajuda a gente, você que tem condição com a Federação Baiana. E aí, na realidade, a gente começou a fazer esse início de trabalho que resultou em levar essas seleções para jogar na Fonte Nova. Começamos a botar o time no intermunicipal. Então, esse tipo de trabalho a gente fez. E agora eu espero que dê continuidade. Recentemente, eu acho que o Morro de Chapéu disputou o intermunicipal, aí, não sei se há 2, 3 anos atrás, não, mais ou menos isso. E eu acho que deveria voltar, porque dava um incentivo maior ao esporte, não só daqui como regional. Esta figura que eu estou conversando aqui no Jogando em Casa, a gente está tendo o privilégio de conversar com uma figura que tem uma história marcante, não só no campo do futebol. Quando a gente ouve falar, por exemplo, hoje, Morro Chapéu está sendo projetado para o mundo. Eu me lembro que houve uma época em que esta figura aqui levou Morro Chapéu para o mundo, porque não no campo do futebol, mas no campo da música, foi uma figura que se apresentou, talvez a primeira figura de Morro de Chapéu que se apresentou na rede de televisão a nível nacional e que mobilizou a cidade, parou a cidade para ver Chicão cantando. Eu me recordo, eu era menino, a música Amada Amante de Roberto Carlos. Como foi essa passagem, Chico? Jovem, eu tocava aqui nos Paqueras, era baterista e croner da banda. E surgiu essa oportunidade do Fase 5, que na época lá em Salvador tinha João Marito, que já tinha ido para lá. E ao chegar em Salvador, sabe, por que você não vai cantar lá na TV? E eu disse, pô, vou lá fazer um teste e embora. E aí concorri com Carlos Imperial em busca de uma voz. Engraçado, né? E com um maestro, que eu esqueci, me passou o nome dele agora, e nós fizemos um teste lá com a música Amada Amante, e tinha lá um outro cantor da Bahia que concorria comigo. Resultado, eu acabei ficando em segundo lugar. Para mim foi uma grande surpresa. O prêmio era um guarda-roupa, só para você ter uma ideia. E eu precisava do guarda-roupa, mas não ganhei. Quem ganhou foi Firmino de Itapuã, me venceu. Era sambista. E o Carlos Imperial disse para mim, olha, deixa eu te explicar, eu estava atrás de um cantor do nível assim do Firmino, tipo de samba, desse tipo de coisa. Por isso que você não levou a vitória para Morro de Chapéu, para a Bahia. Pois é. Chicão, muito obrigado pelo papo, que é um quadro chamado Jogando em Casa, da TV Chapada, que vai ao ar todas as segundas-feiras no Esporte Chapada. E, para finalizar, com suas considerações finais, me diga uma coisa, além deste jogo na Fonte Nova, além de ter trazido a ABB, a Associação Atlética, para jogar aqui em Morro de Chapéu, e o jogo também com o Galícia, na seleção de Morro de Chapéu, qual o jogo que marcou a sua história? Jovem, a que marcou minha história foi um jogo com o Senhor do Bonfim, no primeiro ano que nós disputamos o Intermunicipal aqui, que Júlio
Pecador fez um gol do início da grande área de cabeça, que aquilo realmente eu não esqueço. Um cruzamento feito e ele subiu muito e cabeceou no ângulo. Aquilo foi fantástico, esse jogo contra Senhor do Bonfim. E empatamos o jogo aqui em Morro do Chapéu. Pois é o Jogando em Casa, levando a história do esporte e também da cultura até você.